Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Home Alone, mais conhecido no Brasil como Esqueceram de Mim, foi o filme que deixou o pequeno Macaulay Culkin famoso em 1990. Algo que não foi necessariamente bom para a vida dele no âmbito pessoal, visto que a fama, a popularidade e o interesse voraz dos pais de capitalizar o máximo possível com o sucesso dele sacrificaram anos muito importantes da sua infância. Após Home Alone, o rosto de Culkin estampou absolutamente todo tipo de produtos imagináveis, como utensílios domésticos, brinquedos e campanhas publicitárias. Algo que consumiu o tempo que ele precisava para ser criança, brincar e ter uma infância saudável. O pequeno foi submetido muito cedo a uma rotina de trabalho cansativa e que anos mais tarde cobraria mentalmente dele um preço muito alto. Não entrarei em detalhes na história de Culkin e talvez eu faça isso algum dia caso alguém solicite. O importante aqui é a menção de que, embora ele já tivesse feito participações pequenas em alguns filmes anteriores a Home Alone, foi neste filme que Culkin realmente explodiu e se tornou sucesso de popularidade. Em termos de gênero, Home Alone é um filme de comédia e aventura natalino. Há muitos filmes de comédia, ação, infantis e até mesmo de horror que utilizam esta época do ano como cenário para os acontecimentos. Falando francamente, os filmes natalinos raramente se tornam algo realmente surpreendente. No geral, são um tipo de categoria de filme muito previsível e sem grandes reviravoltas. Sabemos exatamente o que esperar deles e eles nos dão sempre o que normalmente esperamos. Como no gênero slasher, para cada bom filme natalino nós temos no mínimo 2 dezenas de outros filmes muito ruins. No entanto, há alguns que possuem sim um nível aceitável e oferecem bom entretenimento durante as festas de fim de ano. Eu poderia citar alguns como O Duro de Matar, O Grinch, Black Christmas, Edward Mão de Tesoura, O Natal do Charlie Brown e O Estranho Mundo de Jack, por exemplo. Todos muito bons, satisfatórios. E Home Alone é um filme que é normalmente inserido pelo público dentro deste grupo de bons filmes, embora eu, Corvo, avalie que ele fique no meio termo. Ele não é ruim, mas também não é a maravilha absoluta que pintam dele. É sólido somente. Um filme de comédia infantil mais divertido do que realmente engraçado, mais relaxante do que extasiante. Aliás, para relaxar na poltrona ou debaixo das cobertas, Home Alone é um ótimo filme, altamente indicado. Em termos técnicos, a película não foi tão original quanto pareceu ser. Na verdade, ela se apoia em ideias de outras obras mais velhas do que ela, algo bastante evidente quando pensamos no assunto. Uma animação mais contemporânea de Dennis the Menace, conhecido como Dennis o Pimentinha no Brasil, já havia sido transmitida entre 1986 e 1988, para vocês terem uma ideia. Ou seja, 4 anos antes, Dennis já atraía novamente os holofotes para as crianças arteiras, algo que, por sinal, ele faz muito bem desde os anos 50. Embora o pequeno Kevin McAllister não seja uma força da natureza como Dennis, que cria uma série de confusões mesmo sem querer, é perceptível que o personagem de Kevin herda algumas influências de outras obras como Dennis, por exemplo. Após Home Alone e seu sucesso de bilheteria, naturalmente apareceriam outros vários filmes tentando copiá-lo e embarcar na onda de sucesso. O filme popularizou novamente este nicho. Mas, fazendo uma análise fria, ele não é um filme tão original assim. O real mérito dele foi ter retirado boas referências de outras obras e reproduzido-as de maneira bastante agradável e divertida. E isso ele fez. O filme em si se ampara numa ideia muito simples. O sonho de uma criança de ter o domínio da casa, estar livre da vigília dos pais e poder fazer tudo o que quiser, sem censura. Quem nunca? Kevin McAllister realiza seu sonho em Home Alone de uma maneira torta e inesperada. Rico e com uma família gigante, Kevin está cercado de irmãos e primos que se preparam na sua casa, uma verdadeira mansão, para uma viagem no dia seguinte, com destino a Paris. Devido a um desentendimento com o irmão mais velho, Buzz, que sempre provoca Kevin da maneira que pode, ele é responsabilizado e colocado para dormir sozinho em um quarto no andar superior da casa. Durante a noite, uma tempestade faz com que uma árvore caia na fiação da rua, cortando a energia da casa. Os despertadores não acordam a família na hora programada, e todos ficam atrasados para embarcar.
A pressa para sair e a multidão de crianças para contar faz com que esses malucos esqueçam Kevin em casa, que por sua vez acorda sozinho, se dá conta de que todos sumiram e pensa que o desejo que ele teve na noite anterior, de que sua família desaparecesse, se concretizou. E é aí que a farra começa e ele se torna o reizinho do palacete. Come o que quer, brinca quando quer e como quer, entra no quarto dos irmãos e mexe nas suas coisas, assiste filmes que não são indicados para a sua idade. No entanto, não demoraria muito para que Kevin percebesse que a vida sem os pais e o restante da família não era bem o que ele havia imaginado. Ele logo descobriria que não haveria ninguém para fazer nada por ele, para preparar sua comida, lavar suas roupas e para protegê-lo. A mansão em que vive nunca pareceu tão grande como agora. E já no fim do primeiro dia, Kevin se encontra solitário e desejando ter a família de volta novamente. Durante esses acontecimentos, paralelamente os assaltantes Harry e Marv, interpretados por Joey Patch e Daniel Stern, planejam roubar a casa de Kevin, visto que ela é a mais luxuosa do seu bairro e está muito exposta. Praticamente todas as famílias do bairro viajaram no fim do ano. Os dois, por acharem que a casa estava inteiramente desocupada e serem verdadeiros patetas atrapalhados, acabam dando com a língua nos dentes numa conversa no exterior da casa, algo que Kevin escuta e se torna ciente do que farão na noite seguinte, o assalto. Agora ele precisaria sozinho defender a si e o seu castelinho, ou a vaca iria para o brejo. Dito isso, o menino tem algumas vantagens e cartas na manga. Além de mimado, Kevin é muito rico. Isso significa que a casa dele tem uma infinidade de objetos e ferramentas que ele poderia usar para montar o seu forte. E é aqui que o filme fica realmente interessante, ao vermos o guri montando uma série de armadilhas para Harry e Marv, quando eles finalmente chegassem. Nota-se que, embora muito novo, Kevin é uma criança curiosa, inventiva e cheia de energia. Pensar em formas de machucar os dois bandidos é algo que não apresenta real desafio para ele. E conseguir fazer isso de 1000 maneiras diferentes foi o que realmente vendeu este filme. Harry e Marv se dão mal, muito mal. Vocês, telespectadores que viveram debaixo de uma rocha e provavelmente nunca viram este filme, mesmo que ele tenha sido exibido em excesso na TV aberta brasileira, verão uma surra épica, dois adultos pamonhas se estrepando para valer. O guri abre a caixa de ferramentas com vontade. Usa piche, pregos, maçarico, vidro, arma de chumbinho, cordas, uma aranha, latas de tinta e uma série de objetos pequenos móveis e pontiagudos, que poderiam ser usados para provocar tombos. São tantas as armadilhas que Harry e Marv têm, um trabalho danado até mesmo para entrar na casa. Não é muito fácil. A linha de raciocínio de Kevin é bastante simples, embora sofisticada para alguém da idade dele. Ele pensa nas armadilhas como uma forma de percurso, onde ele próprio é a isca. Incitando e atraindo Harry e Marv a todo momento, a ideia é conduzi-los por alguns lugares preparados com as armadilhas. E assim Kevin literalmente arrebenta com os dois. Assistindo Home Alone, vocês poderão perceber que este tipo de abordagem de método é bastante comum na cultura infantil, e foi por décadas, utilizado em cartoons principalmente. É algo que faz parte constante deste universo. O melhor cartoon que me ocorre, para ilustrar a dinâmica que acontece na casa de Kevin, é Tom e Jerry. É exatamente a mesma dinâmica, como se um gato estivesse caçando um rato e o rato, que no caso seria Kevin, utilizasse objetos domésticos para se defender. Como eu disse, Home Alone não possui nada que seja realmente original. De certo modo, ele é um filme bastante superestimado. Mas o que ele fez, fez bem feito. Reproduziu de maneira bastante satisfatória estes modelos que o inspiraram. Macaulay Culkin era um menino bastante carismático, e existiu uma boa química entre Patch e Stern. Eles funcionaram muito bem porque, de certo modo, eles se complementam. Harry é objetivo, mal-humorado e reclamão. Marv é tapado, descontraído e encara os roubos de uma forma despretensiosa, e isto cria certo equilíbrio na dinâmica entre eles. Importante ser dito, Home Alone é um filme infantil, portanto ele tem algo a ensinar para crianças e pais que possivelmente estejam assistindo ao filme juntos. No caso dos pais, acompanhamos o drama da mãe de Kevin tentando voltar para casa, fazendo tudo o que pode para estar com ele no Natal. Ela se sente duplamente culpada,
bem mais que todos os demais membros da família, visto que foi ela quem deixou Kevin de castigo no quarto superior e, literalmente, se esqueceu dele. O filme está passando um recado sobre negligência e sobre a distância que existe entre pais e filhos, onde não apenas o castigo, mas também o diálogo é fundamental, pela informação, instrução que é fundamental para a criança aprender conceitos e também questões morais. Aponta para a necessidade de maior participação dos pais na vida delas, para compreender melhor seus sentimentos, visto que eles mesmos, por serem pequenos, ainda não possuem formas mais sofisticadas de falar sobre eles ou até mesmo compreendê-los. E outro aspecto interessante é a descoberta de Kevin sobre julgar as pessoas apenas pela aparência. Buzz, o irmão mais velho de Kevin, contou a ele uma história sobre um velho senhor que salgava a neve do bairro, utilizando uma pá. Inventou histórias horríveis sobre ele, apenas por causa da sua aparência. Nos dias seguintes, Kevin se esbarra com o ancião em algumas oportunidades, quando precisa ir ao mercado ou à igreja, por exemplo. Ele sempre julga o senhor pela aparência, pelo menos até descobrir algo muito importante com ele. Algo que renderia bons frutos, que Kevin jamais imaginaria que fosse algum dia precisar. Enfim, não há muito o que falar sobre Home Alone além do que resumidamente pontuei. Ele continua sendo um filme relaxante, para momentos leves. A simplicidade das armadilhas e a maneira como o cenário é montado é algo que continua entretendo, porque envolve coisas que não necessariamente ficaram datadas. Pelo que sei, a Disney estava com planos de fazer um remake deste filme, algo que eu sinceramente não acho necessário. Embora algumas coisas novas possam ser inseridas, que sejam mais compatíveis com a infância da atual década, as armadilhas funcionando é o que realmente vende um filme como este, a lógica de funcionamento que as envolve. Home Alone, para os que não sabem, fez tanto sucesso que ganhou uma sequência em 1992. Basicamente, ela reproduziu de cabo a rabo o que já havia sido feito aqui, sem muitas novidades. Foi apenas um capítulo adicional de algo que já havia agradado. Eu, Corvo, não acredito que um remake da Disney resultaria em algo diferente do que a própria sequência dele já realizou. Ilustraria, mais uma vez, um movimento estéril de reciclar um título de sucesso por falta de ideias novas. Vivemos na era dos remakes e reboots há uns 20 anos. Infelizmente, foi nesta coisa lamentável que o cinema se transformou, até mesmo para filmes dedicados ao universo infantil. Para as crianças da nova geração, sugiro mostrar a elas este filme aqui, o original. Ainda funciona muito bem, pois nele ainda há muitos elementos que existem no mundo delas que elas poderão reconhecer e se identificar. Não tem erro. Elas irão se divertir. E de uma forma segura, educativa. E assim me despeço de vocês, meus caros. Até um próximo vídeo.